Boa noite, meus queridos. Sou Dona Antônia, tenho 78 anos de idade agora em 2025. Nasci em 1947 no interior de Minas Gerais. Mas antes de começar minha história, gostaria de pedir para você que está me assistindo que, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. É sempre uma alegria saber que minhas palavras chegam longe. Nasci em uma casa simples de paredes caiadas e chão batido, naquele tempo em que a eletricidade ainda era luxo nas cidadezinhas do interior. Éramos 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Mas desde cedo ficou claro que havia uma diferença gritante na forma como minha mãe, Dona Sebastiana, tratava a nós, as meninas. Os meninos eram os homens da casa. Desde pequenos ganhavam as melhores porções da comida, roupas novas quando necessário, e o mais importante, podiam frequentar a escola. Enquanto isso, eu e minha irmã Maria do Carmo éramos praticamente empregadas domésticas, sem direito a nada além do trabalho pesado. Minha mãe era uma mulher amarga. Hoje, com a idade que tenho, consigo entender que ela própria também foi vítima de uma criação rígida nos anos 1920, filha de pai violento, casada à força aos 15 anos. Mas naquela época, tudo o que eu conseguia sentir era medo e incompreensão. Ela tinha olhos castanhos que pareciam sempre me acusar de algo. Lembro, como se fosse hoje, de suas mãos grossas, calejadas pelo trabalho na roça, que não hesitavam em me castigar pelo menor deslize. Menina não precisa de estudo, precisa aprender a cuidar de casa para arrumar um bom marido. Ela repetia como um mantra enquanto me obrigava a acordar às 4 da manhã para acender o fogão a lenha e preparar o café. Aos 8 anos, já lavava todas as roupas da família no córrego, as mãos rachadas pelo sabão de cinzas. Aos 10, cozinhava para todos enquanto minha mãe trabalhava na roça. E ai de mim se o feijão passasse do ponto ou se a farinha acabasse antes do tempo previsto. Os castigos eram severos e frequentes. Ficar de joelhos no milho por horas, dormir no quartinho dos fundos sem janela ou passar dias comendo apenas angu sem sal. Mas o pior de tudo era quando ela encontrava meus cadernos escondidos. Eu tinha uma fome insaciável por aprender. Meu irmão mais velho, José, condoído com minha situação, me trazia seus cadernos usados e me ensinava escondido o que aprendia na escola. Durante as noites, à luz de lamparina, enquanto todos dormiam, eu copiava letras e números, decorava as lições, sonhando com um futuro diferente. Foi aos 12 anos que aconteceu um dos episódios mais dolorosos da minha infância. Encontrei escondida em uma velha caixa de sapatos uma fotografia amarelada. Nela, um homem jovem e bonito sorria ao lado de minha mãe. Atrás estava escrito Sebastiana e Antônio. 1940. Meu pai havia morrido quando eu era bebê, ou pelo menos era o que sempre me contaram. Nunca soube muito sobre ele, apenas que tinha o mesmo nome que me deram. Quando minha mãe encontrou a foto em minhas mãos, seu rosto se transformou. Nunca vou esquecer aquele olhar, uma mistura de ódio e pânico. Foi a única vez que a vi perder completamente o controle. Arrancou a foto das minhas mãos, rasgou-a em pedaços, enquanto gritava palavras que eu, criança, não compreendia por completo. Chamou-me de imunda intrometida, igualzinha ao desgraçado do seu pai. Como castigo, trancou-me no porão escuro da casa, um espaço úmido e sem janelas, onde guardávamos batatas e outros mantimentos. Lá fiquei por 3 dias inteiros, com direito apenas a um pedaço de pão duro e um copo d'água por dia. Meus irmãos tentaram interceder, mas ela ameaçou castigá-los também. Naquele porão escuro, entre lágrimas e medo, fiz uma promessa a mim mesma.
Um dia eu sairia daquela casa. Um dia eu seria dona do meu próprio destino. Aquele foi o momento em que a semente da minha libertação foi plantada, mesmo que ainda faltassem muitos anos de sofrimento até conseguir colher os frutos. À medida que cresciam os castigos físicos, diminuíram, mas o trabalho pesado e as humilhações aumentaram. Aos 14 anos, enquanto outras meninas da vizinhança preparavam suas festas de aniversário, eu era praticamente uma dona de casa completa. Cozinhava, lavava, passava, cuidava da horta e ainda tinha que ajudar na roça quando necessário. Minha irmã Maria do Carmo, 2 anos mais nova, tinha um temperamento mais submisso e parecia aceitar melhor aquela vida. Ela se conformava com o destino traçado por nossa mãe. Eu não. Cada humilhação, cada injustiça alimentava um fogo interior que se recusava a se apagar. Foi por volta dessa idade que comecei a guardar pequenas quantias de dinheiro. Descobri que tinha habilidade para costura e, escondida, comecei a fazer pequenos reparos para vizinhas que me pagavam algumas moedas. Escondia o dinheiro dentro de um velho sapato no fundo do guarda-roupa, meu pequeno tesouro, que representava a possibilidade de fuga. À noite, depois que todos dormiam, eu pegava meus cadernos escondidos e estudava à luz de velas que eu mesma fazia com restos de sebo. Meu irmão José continuava me trazendo livros emprestados da biblioteca da escola, literatura, história, geografia. Eu devorava tudo com uma sede infinita de conhecimento. Foi em um desses livros que vi pela primeira vez fotos de grandes cidades, de universidades de mulheres trabalhando como professoras e enfermeiras. Aquilo abriu um novo mundo para mim. Havia possibilidades além daquela vida de submissão e trabalho. Havia um futuro possível onde eu poderia ser mais do que apenas a filha de Sebastiana, mais do que uma esposa e mãe. Mas minha mãe parecia ter um sexto sentido para detectar qualquer coisa que pudesse me dar esperança. Numa tarde de domingo, enquanto ela havia saído para visitar uma comadre, eu estava tão absorta na leitura de um livro de poesias que não ouvi seus passos de volta. Quando percebi, ela já estava na porta, os olhos faiscando de raiva. O livro foi arrancado das minhas mãos e jogado diretamente no fogão a lenha. Isso é coisa do demônio. Livro só serve para botar minhoca na cabeça de mulher. Gritava enquanto eu assistia impotente as páginas se transformarem em cinzas. Naquele dia não houve apenas castigo físico, houve algo pior. Ela encontrou e queimou todos os meus cadernos cuidadosamente escondidos durante anos. Foi a primeira vez que pensei que não suportaria mais. A primeira vez que o pensamento de fugir se transformou em algo mais concreto do que um simples sonho distante. Eu tinha quase 16 anos e sentia que cada dia naquela casa era um dia a mais de minha vida sendo roubado. Mas o destino ainda guardava mais provações antes que eu pudesse finalmente me libertar. Aos 17 anos, foi nessa idade que descobri o verdadeiro motivo do ódio que minha mãe sentia por mim. E foi também quando entendi que precisava fugir daquela casa para sobreviver. Aquele janeiro de 1964 foi especialmente quente no interior de Minas. O café da manhã já estava pronto quando tia Lourdes, irmã da minha mãe, chegou de surpresa da capital. Tia Lourdes era a única pessoa da família que me tratava com carinho. Sempre que nos visitava, trazia pequenos presentes escondidos em sua bolsa, uma fita para cabelo, um sabonete perfumado, coisinhas simples que para mim valiam ouro. Minha mãe não gostava dessas visitas, mas não podia impedir. Tia Lourdes era viúva de um comerciante bem-sucedido e ajudava financeiramente nossa família nos momentos de aperto. Naquele dia, porém, algo estava diferente.
As duas se trancaram na sala enquanto nós, filhos, fomos mandados para fora de casa. Fiquei no quintal fingindo varrer as folhas secas, mas, na verdade, me posicionei estrategicamente perto da janela entreaberta da sala. Foi então que ouvi aquelas palavras que mudaram tudo. Sebastiana, pelo amor de Deus, a menina já tem idade suficiente. Antônia merece saber a verdade sobre o pai dela. Verdade. Minha mãe cuspiu a palavra. A verdade é que aquele desgraçado me abandonou grávida para fugir com a filha do coronel. A vergonha que passei nessa cidade todo mundo sabia, menos eu, que era feito uma boba sonhando com casamento. E depois ainda tive que carregar essa menina que é o retrato dele. Cada vez que olho para a cara dela, é ele que vejo me humilhando. Fiquei paralisada, o coração batendo tão forte que achei que elas poderiam ouvir. Então era por isso. Eu não era filha do homem que minha mãe havia depois apresentado como meu pai, aquele que morreu quando eu era bebê. Eu era fruto de um amor que acabou em abandono e humilhação. E por isso você castiga a menina pela culpa de um homem. Sebastiana, olha o que você está fazendo. A Antônia é inteligente e trabalhadora. Ela podia ter um futuro diferente. Futuro, que futuro, para acabar como eu. Enganada, abandonada com barriga. Não melhor ela ficar aqui debaixo das minhas vistas, aprendendo que lugar de mulher é cuidando da casa. Pelo menos assim não vai dar vexame por aí. Não consegui ouvir mais. Afastei-me da janela com as pernas trêmulas, um turbilhão de emoções me consumindo. Raiva, tristeza, decepção, mas também estranhamente alívio. Finalmente entendia. Não era eu o problema, nunca fui. Era o fantasma de um homem que nunca conhecia uma dor que minha mãe nunca superou e que decidiu transferir para mim. Naquela noite, depois que todos dormiram, tia Lourdes veio ao quartinho dos fundos onde eu dormia. Sem dizer nada, entregou-me um envelope lacrado. Só abra quando estiver sozinha, minha filha, e saiba que sempre haverá um lugar para você na minha casa em Belo Horizonte. Esperei até ter certeza absoluta que ninguém mais estava acordado. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro havia uma carta escrita em uma caligrafia elegante, bem diferente da escrita simples e truncada da minha mãe. Era datada de 1947, mês de maio, 3 meses antes do Liluisit Quatoi. Minha querida Sebastiana, escrevo esta carta com o coração pesado de remorso. Sei que palavras não podem reparar o mal que causei, mas preciso que saiba a verdade. Não fugi com Margarida, filha do coronel, por escolha própria. Fui ameaçado de morte. O coronel descobriu sobre nós, sobre o bebê que você espera, e me deu um ultimato. Ou casava com a filha dele, que engravidei em um momento de fraqueza, ou minha família inteira sofreria as consequências. Você conhece o poder que o coronel tem nestas terras. Não tive escolha. Sei que isso não diminui sua dor, nem justifica meu abandono, mas quero que saiba que amarei você e nosso filho para sempre, mesmo que à distância. Estou deixando todo o dinheiro que consegui juntar com tua irmã Lourdes. Não é muito, mas espero que ajude você e nosso filho a terem uma vida melhor. Perdão por minha covardia. Perdão por não ser o homem que você merecia. Com amor eterno, Antônio. Junto à carta havia uma pequena fotografia, a mesma que eu encontrara anos antes e que resultara em meu castigo no porão. Era meu pai biológico e, como minha mãe dissera, eu era realmente muito parecida com ele. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de rosto. Chorei silenciosamente até o amanhecer. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de resolução. Aquela carta mudava tudo. Meu pai não havia simplesmente abandonado minha mãe. Ele havia sido forçado a escolher entre ela e a segurança de sua família. Não era o monstro que imaginei por tantos anos.
Mais importante, aquela carta me mostrava que eu não era um erro, uma vergonha como minha mãe sempre me fez acreditar. Eu era fruto de um amor verdadeiro, mesmo que tenha terminado em tragédia. Na manhã seguinte, tia Lourdes partiu, prometendo voltar dentro de 2 meses. Antes de ir, consegui um momento a sós comigo, enquanto eu lavava roupas no tanque. Antônia, já falei com sua mãe. Vou levar você comigo na próxima visita para passar uns tempos em Belo Horizonte. Disse a ela que você pode me ajudar com os afazeres da casa, já que estou ficando velha. Resista mais um pouco, minha filha. Aquelas palavras acenderam em mim uma esperança que nunca havia sentido antes. 2 meses. Eu precisava aguentar apenas mais 2 meses naquela casa. Mas o destino tinha outros planos. Uma semana após a partida de tia Lourdes, minha mãe me chamou à sala depois do jantar. Seu rosto estava mais severo que o normal. Recebi hoje uma carta do seu Juvenal. Juvenal Pereira era o homem mais velho e rico da região, viúvo, com mais de 50 anos, 5 filhos já crescidos e uma fama terrível de bebedeira e mão pesada. Todos na cidade sabiam das histórias de como tratava mal a falecida esposa. Ele está procurando uma esposa nova. Ofereceu um bom dote, terras, algumas cabeças de gado. Falei que você está disponível. Senti o chão sumir sob meus pés. Casamento forçado. Esse era o destino que minha mãe planejava para mim. Mas, mãe, ele tem idade para ser meu avô. O tapa veio rápido e forte, deixando minha bochecha ardendo. E desde quando, filha minha, tem direito de escolher? É uma boa oportunidade. Você vai para uma casa grande com terra, com conforto. O acordo já está feito. Mês que vem é o casamento. Naquela noite não consegui dormir. A perspectiva de me casar com Juvenal Pereira era pior que qualquer castigo que já havia sofrido. Todos conheciam sua crueldade, sua brutalidade. Sabia que se esse casamento acontecesse, estaria trocando uma prisão por outra ainda pior. Foi então que tomei minha decisão. Não esperaria 2 meses pela volta de tia Lourdes. Precisava agir imediatamente. No dia seguinte, com a desculpa de ir ao mercado da cidade, consegui um momento a sós. Corri à agência dos Correios e mandei um telegrama urgente para tia Lourdes, contando sobre o casamento arranjado. Na volta, passei na casa da única amiga que tinha, Conceição, filha do sapateiro. Preciso fugir, Conceição. Minha mãe quer me casar com Juvenal Pereira. O rosto de Conceição empalideceu. Ela conhecia bem as histórias sobre aquele homem. Quando hoje à noite, preciso estar longe antes que anuncie oficialmente o noivado no domingo na missa. Conceição, sempre leal, não hesitou. Arrumou uma pequena trouxa com algumas roupas simples que poderia me emprestar. Também me deu alguns trocados que guardava escondidos de seu pai. Não era muito, mas junto com minhas economias de anos, costurando escondida, talvez fosse suficiente para chegar a Belo Horizonte. O plano era simples e desesperado: esperar todos dormirem, pegar minhas poucas posses e a carta de meu pai e partir na calada da noite. Pegaria carona até a cidade maior mais próxima e de lá um ônibus para Belo Horizonte. Soube naquele momento que estava prestes a deixar para trás tudo o que conhecia, que talvez nunca mais visse meus irmãos, especialmente José, que tanto me ajudou. Mas também sabia que era minha única chance de sobrevivência. O que eu não sabia era que aquela fuga noturna seria apenas o começo de uma jornada muito mais longa e difícil do que eu poderia imaginar, e que anos depois eu voltaria àquela mesma casa, não mais como a menina assustada que fui, mas como uma mulher completamente transformada. Fugir de casa foi a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida.
Naquela noite de fevereiro de 1964, com apenas 17 anos, uma pequena trouxa de roupas e algumas economias escondidas no forro do vestido, deixei para trás a única vida que conhecia. O plano não funcionou exatamente como eu esperava. Consegui pegar carona com um caminhoneiro até a cidade vizinha, mas descobri que o próximo ônibus para Belo Horizonte só sairia na manhã seguinte. Passei a noite mais assustadora da minha vida, escondida na pequena rodoviária, tremendo de medo e de frio, imaginando a qualquer momento que minha mãe apareceria com Juvenal Pereira para me arrastar de volta. Quando finalmente cheguei a Belo Horizonte, após quase 12 horas de viagem, em um ônibus velho e barulhento, me senti completamente perdida. A cidade grande me engoliu. Tantas pessoas, tantos prédios, tantos ruídos. Eu, que nunca tinha saído do interior, senti como se tivesse chegado a outro planeta. Encontrar a casa de tia Lourdes foi outra provação. Eu tinha o endereço anotado, mas não fazia ideia de como me orientar naquele labirinto de ruas. Gastei quase todo o meu dinheiro em um táxi, depois de horas vagando perdida e assustada. A expressão no rosto de tia Lourdes, quando abriu a porta e me viu ali suja da viagem, olheiras profundas tremendo de nervoso, foi de choque completo. Ela havia recebido meu telegrama apenas naquela manhã. Meu Deus do céu! Antônia, como chegou aqui sozinha? Desabei em lágrimas nos braços dela. Pela primeira vez na vida, senti o que era ser acolhida verdadeiramente, sem julgamentos, sem condições. Passamos aquela noite inteira conversando. Contei tudo a descoberta sobre meu pai, o casamento arranjado, minha fuga desesperada. Tia Lourdes chorou comigo. Pediu perdão por não ter interferido, antes por não ter me tirado daquela casa anos atrás. Mas agora você está aqui, minha filha, e aqui ninguém vai te machucar mais. Os primeiros meses na casa de tia Lourdes foram de adaptação. A vida na capital era completamente diferente de tudo que eu conhecia. Tudo me assustava, o barulho constante dos carros, as multidões nas ruas, as luzes, os costumes diferentes. Eu, que sempre acordei antes do sol nascer, agora precisava entender os horários da cidade grande, onde as pessoas pareciam dormir mais tarde e acordar em outro ritmo. Mas havia também as maravilhas: luz elétrica em todos os cômodos, água encanada, um rádio onde podíamos ouvir músicas e noticiários de todo o país. E o mais surpreendente para mim, livros. Tia Lourdes tinha uma pequena estante com romances e enciclopédias e livros de poesia. Pela primeira vez na vida, eu podia ler sem medo de ser punida. Uma semana após minha chegada, uma carta de minha mãe chegou endereçada a tia Lourdes. Não havia uma palavra sequer para mim, apenas exigências para que me mandasse de volta imediatamente, ameaças de chamar a polícia por sequestro de menor acusações de que eu havia roubado dinheiro antes de fugir. Tia Lourdes respondeu firmemente que eu ficaria sob sua tutela, que assumiria todas as responsabilidades por mim e que, se necessário, levaria o caso à justiça para provar os maus tratos que sofri durante anos. Nunca mais recebemos resposta. Anos depois, por meio de um dos meus irmãos, soube que minha mãe queimou publicamente a carta de tia Lourdes e proibiu qualquer menção ao meu nome naquela casa. Para todos os efeitos, eu havia morrido naquela noite de fevereiro. Viver com tia Lourdes me mostrou uma face do mundo que eu nunca havia conhecido. Uma casa onde não havia gritos nem castigos físicos, onde havia diálogo, respeito e até mesmo carinho. Foi ela quem me incentivou a retomar os estudos. Você tem uma cabeça privilegiada, Antônia. Seria um desperdício não estudar. Entrar na escola novamente aos 17 anos, em uma turma onde todos eram mais jovens, foi constrangedor no início.
mas minha fome de conhecimento era maior que qualquer vergonha. Estudava dobrado para compensar os anos perdidos. As noites eram longas sobre os livros, mas diferente do passado. Agora eu podia acender uma lâmpada para ler sem medo de ser descoberta. O Brasil vivia momentos conturbados naquele ano. Enquanto eu lutava para reconstruir minha vida, o país passava pelo golpe militar. As notícias no rádio eram confusas e assustadoras. Tia Lourdes, que tinha alguns amigos envolvidos com política, começou a se preocupar. Belo Horizonte, que já era grande para meus olhos, de repente parecia pequena demais para nos proteger. Foi quando surgiu a oportunidade que mudaria nossas vidas. Um antigo amigo do falecido marido de tia Lourdes ofereceu a ela um emprego em sexta-feira, 13 de outubro de 2023, em São Paulo, na loja de departamentos que acabara de abrir. Para mim, ofereceu uma posição como aprendiz de costureira. São Paulo significava um novo recomeço, a possibilidade de ficarmos ainda mais longe do passado que nos assombrava. Em julho de 1964, embarcamos em um trem para São Paulo, deixando para trás Belo Horizonte e qualquer rastro que pudesse levar minha mãe ou Juvenal Pereira até nós. Lembro-me de olhar pela janela do trem enquanto as montanhas de Minas desapareciam no horizonte com um misto de alívio e melancolia. São Paulo era um mundo completamente diferente. A cidade gigantesca me intimidou nos primeiros dias. Tantos carros, tantos prédios altos, pessoas de todos os lugares do Brasil e até mesmo de outros países. Alugamos um pequeno apartamento no bairro do Brás, próximo ao centro e das confecções onde trabalhávamos. Meu trabalho na loja de departamentos começou simples, fazendo pequenos ajustes em roupas de clientes, mas logo minha habilidade com a agulha chamou a atenção. O gerente da seção de roupas femininas, um senhor italiano chamado Giacomo, percebeu que eu tinha talento não apenas para consertar, mas para criar. A menina tem olho bom para corte e cor. Já pensou em desenhar modelos? Não, eu nunca havia pensado. Na verdade, nunca havia considerado que minhas mãos treinadas por necessidade desde a infância pudessem criar algo bonito, algo que pessoas quisessem comprar. A ideia me pareceu absurda no início, mas Giacomo insistiu, me deu pedaços de tecido que seriam descartados e me incentivou a experimentar. Nas horas vagas, comecei a desenhar modelos simples, adaptações de vestidos que via nas revistas de moda que circulavam pela loja. Enquanto isso, continuava estudando à noite. Tia Lourdes insistia que a educação era o único caminho para uma verdadeira independência. No início de 1966, aos 19 anos, completei finalmente o curso ginasial e me matriculei no colegial noturno. Meus dias eram extenuantes. Trabalhava 10 horas na loja, estudava à noite e ainda encontrava tempo para criar meus pequenos projetos de costura. Foi em setembro daquele ano que conheci Roberto, um jovem contador que trabalhava no escritório da loja. Diferente de qualquer homem que eu havia conhecido antes, Roberto era gentil, respeitoso e incentivador. Logo começamos a namorar sempre sob os olhos vigilantes de tia Lourdes. Esse rapaz parece decente, Antônia, mas vá com calma. Homem primeiro é todo mel, depois mostra o fel. Eu entendia o medo de tia Lourdes. Afinal, ela conhecia bem a história da minha mãe. Sabia como um homem podia destruir a vida de uma mulher. Mas Roberto se mostrava diferente a cada dia que passava. Ele respeitava meus sonhos, meu trabalho, meus estudos. Dizia que admirava minha determinação. No começo de 1967, algo inesperado aconteceu. A chefe de costura entrou de licença médica e eu fui temporariamente promovida a assistente de criação da seção feminina.
Uma cliente importante precisava de um vestido para um evento de gala e ninguém conseguia satisfazê-la. Em um momento de ousadia, mostrei um dos meus desenhos. A cliente adorou e insistiu que eu mesma fizesse o vestido. Trabalhei dia e noite naquela peça. Quando a cliente experimentou o vestido finalizado, suas lágrimas de alegria me deram a certeza de que eu havia encontrado meu verdadeiro talento. Ela não apenas pagou muito bem pelo vestido, mas também me recomendou para suas amigas da alta sociedade paulistana. Em poucos meses, eu tinha tantas encomendas particulares que precisei tomar uma decisão: permanecer na loja ou arriscar abrir meu próprio negócio. Roberto, que já na época falava em casamento, me incentivou. Você tem talento, Antônia, e tem coragem. O que mais precisa? Eu precisava de capital inicial, algo que parecia impossível para uma ex-fugitiva do interior de Minas. Mas tia Lourdes, sempre meu anjo da guarda, havia guardado dinheiro todos aqueles anos. Dinheiro que descobri então vinha da venda de um pequeno terreno que meu pai biológico havia deixado para mim. Seu pai queria que você tivesse um futuro diferente, Antônia. Use esse dinheiro para realizar seu sonho. É o mínimo que ele poderia fazer por você. Em agosto de 1967, com 20 anos recém-completados, aluguei um pequeno espaço no centro de São Paulo e abri o ateliê Antônia. O início foi difícil, como todo empreendimento, mas meu talento, somado às recomendações das primeiras clientes satisfeitas, logo transformou aquele pequeno espaço em um ponto de referência para mulheres que buscavam peças exclusivas e bem acabadas. Em dezembro daquele mesmo ano, Roberto me pediu em casamento. Casar significava muitas coisas para mim: segurança, companheirismo, a chance de formar a família amorosa que nunca tive. Mas também trazia medos profundos. E se Roberto mudasse depois do casamento? E se eu acabasse como minha mãe amarga, violenta, destruída por um homem? Compartilhei esses medos com ele numa noite estrelada às margens do rio Tietê, ainda não tão poluído naquela época. Roberto ouviu cada palavra sem interromper, segurando minhas mãos trêmulas. Antônia, não posso prometer que serei perfeito, mas prometo que nunca jamais vou tentar diminuir quem você é, seu talento, sua força, sua determinação. Foi por isso que me apaixonei. Casamos em março de 1968 em uma cerimônia simples. Meu desejo era que meus irmãos estivessem presentes, especialmente José, que tanto me ajudou. Mandei convites, mas nenhum compareceu. O medo de enfrentar nossa mãe era maior que o amor que sentiam por mim. Entendi, mas guardei essa dor silenciosamente. Nossa vida de casados começou em um pequeno apartamento perto do meu ateliê. Roberto continuou trabalhando como contador, agora assumindo também as finanças do meu negócio em crescimento. Tia Lourdes passou a morar conosco quando sua saúde começou a declinar no início de 1969. Foi nesse momento, quando finalmente sentia que havia encontrado o meu lugar no mundo, que um telegrama chegou e reabriu todas as feridas do passado. Minha mãe estava gravemente doente. José pedia que eu voltasse a Minas para vê-la uma última vez. O passado, que eu tanto tentei deixar para trás, batia novamente à minha porta e eu precisava decidir se teria coragem de encará-lo. Aquele telegrama me deixou paralisada por dias. Minha mãe, à beira da morte, queria me ver. A mesma mulher que me maltratou por anos, que planejou me vender para um casamento forçado, que rasgou minha foto de família e me riscou de sua vida, agora me chamava para uma despedida. Roberto e tia Lourdes respeitaram meu silêncio enquanto eu processava aquela notícia. Não opinaram, não pressionaram. Sabiam que a decisão precisava ser exclusivamente minha. Após uma semana de reflexão intensa, decidi que iria.
não por perdão ou reconciliação. Eu não devia isso a ela. Iria para encerrar aquele capítulo da minha vida, para olhar nos olhos da mulher que me atormentou e mostrar que eu havia sobrevivido, que havia construído uma vida digna, apesar dela, não por causa dela. Vou com você. Antônia, disse Roberto, preocupado com o impacto que aquele reencontro teria em mim. Não, isso é algo que preciso fazer sozinha. Na manhã cinzenta de julho de 1969, embarquei no ônibus para Minas Gerais. A viagem de volta àquela cidadezinha do interior me pareceu estranhamente mais longa que a fuga 5 anos antes. Cada quilômetro percorrido me levava de volta ao passado que tanto lutei para deixar para trás. Quando desci na rodoviária empoeirada, senti o peso dos olhares. Aquela não era mais a Antônia franzina e assustada que fugiu numa noite de fevereiro. Eu voltava como uma mulher de 22 anos, bem vestida, confiante, dona do próprio destino. Os cochichos me seguiam enquanto caminhava pela rua principal. É a filha da Sebastiana, aquela que fugiu. Olha como está elegante. Dizem que ficou rica em São Paulo. A casa continuava exatamente como em minhas memórias. Paredes de adobe caiadas de branco, o telhado desgastado, o quintal com galinhas ciscando, mas parecia menor, menos imponente. Ou talvez fosse eu quem estava maior, mais forte. José me esperava na porta. Meu irmão, antes um rapaz franzino, agora era um homem de quase 30 anos, cabelos já rareando, olhos cansados. Nos abraçamos, sem dizer palavra, as lágrimas falando por nós. Ela está muito mal, Antônia. O médico diz que é questão de dias. Entrei no quarto escuro, onde minha mãe definhava. O cheiro de doença e remédios era sufocante. Demorei alguns segundos para reconhecer naquela figura esquelética e amarelada a mulher robusta e severa que povoava meus pesadelos. Sebastiana, aos 56 anos, parecia ter 80. O câncer a consumia por dentro mais implacável que o ódio que ela nutriu por tantos anos. Seus olhos se abriram quando me aproximei da cama. Por um instante, vi o brilho de reconhecimento seguido de algo que nunca havia visto antes naqueles olhos. Vulnerabilidade. Você veio à voz, era apenas um sopro tão diferente dos gritos que marcaram minha infância. Vim, respondi secamente. Ficamos em silêncio por longos minutos. O que dizer a uma mulher que está morrendo, mas que também foi sua torturadora por anos? Que palavras poderiam abranger todo o sofrimento, toda a raiva, todo o medo? Foi ela quem quebrou o silêncio. Você está bem em São Paulo? Estou. Tenho meu próprio ateliê de costura. Sou casada com um homem bom. Tia Lourdes mora conosco. Um sorriso amargo crispou seus lábios ressecados. Lourdes, sempre metida onde não devia. Ela salvou minha vida e eu tentei arruiná-la. É isso que veio me dizer. Surpreendi-me com sua lucidez, com a clareza com que encarava os próprios atos. Esperava negação, justificativas, não esta aceitação crua. Não vim dizer nada. Vim ver por mim mesma. Ver o que, Antônia? Ver que o ciclo se quebrou. Que eu não serei como você. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado de minha mãe. Não eram lágrimas de arrependimento. Eu conhecia bem demais aquela mulher para acreditar que ela pudesse se arrepender. Eram lágrimas de reconhecimento, de perceber que, no final das contas, eu havia vencido. Esta casa, o terreno, tudo será seu quando eu partir. É sua herança. Ri um riso sem humor. Não quero nada daqui. Pode deixar tudo para meus irmãos. Eles já têm suas vidas. José casou com a filha do ferreiro e mora em Belo Horizonte. Os outros estão espalhados. Esta terra sempre foi sua por direito. E por direito. Que direito eu tive nesta casa além de ser sua escrava? Que direito além de apanhar e ser humilhada?
Que direito além de quase ser vendida como gado para Juvenal Pereira? Minha voz se elevou anos de mágoa, transbordando de uma vez. Ela não se encolheu, não desviou o olhar, simplesmente assentiu como quem reconhece uma verdade inegável. Juvenal Pereira morreu ano passado bebendo como sempre. Capotou o carro voltando da cidade. A notícia deveria me trazer algum alívio, mas não senti nada. Aquele homem que por anos povoou meus pesadelos era apenas mais uma sombra do passado. Você tem todo o direito de me odiar, Antônia. Não peço perdão, só peço que aceite o que é seu. Algo no tom dela não súplica, mas uma estranha forma de justiça me fez hesitar. Não se tratava mais de herança material, era algo mais profundo, mais simbólico. Vou pensar no assunto, respondi finalmente. Passei 3 dias naquela casa, alternando entre o quarto de minha mãe moribunda e longas caminhadas pela propriedade. Revisitei cada canto, o porão, onde fui castigada ao córrego, onde lavava roupas até as mãos sangrarem a mangueira, onde me escondia para ler escondida. Cada lugar carregava memórias dolorosas, mas também me mostrava quão longe eu havia chegado. Na manhã do 4º dia, Sebastiana morreu durante o sono. Não houve reconciliação dramática, nem perdão de última hora, apenas o silêncio digno de 2 mulheres que reconheciam cada uma à sua maneira o fim de uma batalha. O enterro foi simples e breve. Poucos vizinhos apareceram. Minha mãe nunca foi uma pessoa querida na comunidade. Enquanto o caixão baixava à terra, senti uma estranha leveza, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Depois do enterro, o tabelião da cidade me procurou com o testamento. Era verdade. Minha mãe havia deixado a casa e o terreno exclusivamente para mim. Meus irmãos receberam apenas pequenas lembranças pessoais. Foi ela quem redigiu isso há 2 meses. Quando soube da gravidade da doença, explicou o tabelião. Fez questão que fosse exatamente assim. Voltei à casa agora oficialmente minha e me sentei sozinha na varanda, contemplando aquele pequeno pedaço de terra que havia sido meu inferno pessoal por tantos anos. O que fazer com ele? Vender seria o mais lógico, pegar o dinheiro e nunca mais olhar para trás. Mas enquanto observava o sol se pôr atrás das montanhas, uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia que cresceu durante toda a noite e que pela manhã já havia se transformado em resolução. Telefonei para Roberto de um posto telefônico na cidade. Vou ficar mais alguns dias, amor. Tenho algo importante para fazer aqui. Na semana seguinte, usei parte das economias do ateliê para contratar uma pequena equipe de construção. O projeto era simples, mas significativo. A velha casa seria totalmente reformada e transformada em uma escola de costura e artesanato para meninas e mulheres da região. Escola de Artes e Ofícios, Antônio Nogueira. O nome de meu pai biológico no frontispício era minha pequena vingança pessoal, mas também uma homenagem ao homem que, apesar de ausente, havia desejado um futuro melhor para mim. Voltei a São Paulo para organizar minha vida. Roberto, sempre compreensivo, apoiou integralmente meu projeto. Tia Lourdes, já idosa e adoentada, chorou ao saber de meus planos. Você é melhor que todos nós, Antônia. Transformar dor em algo tão bonito. Seu pai teria tanto orgulho. Nos meses seguintes, viajei regularmente entre São Paulo e Minas. O ateliê em São Paulo continuava sob meus cuidados, mas agora eu tinha um novo propósito. A escola tomava forma rapidamente. Contratei professoras locais, comprei máquinas de costura, material didático, criei um sistema de bolsas para que meninas de famílias pobres pudessem estudar gratuitamente. Em janeiro de 1970, 6 meses após a morte de minha mãe, inauguramos oficialmente a escola.
A pequena cidade nunca havia visto nada igual. Mulheres e meninas de toda a região se inscreveram nos cursos corte e costura, bordado, artesanato em geral. O quarto, que havia sido de minha mãe, foi transformado em biblioteca, com prateleiras do chão ao teto, cheias de livros sobre arte, história, literatura, todos disponíveis para qualquer aluna que quisesse expandir seus horizontes para além do artesanato. No local exato onde sofri meu pior castigo, o porão escuro, instalamos a sala mais clara e arejada da escola, com grandes janelas e luminosidade constante. Era o ateliê principal onde as alunas mais avançadas criavam suas peças. Para muitas jovens da região, a escola representava a única chance de aprender um ofício, de conquistar independência financeira, de escapar de casamentos arranjados ou de vidas limitadas ao trabalho doméstico. Exatamente o que eu não tive oportunidade de fazer na idade delas. Vi com meus próprios olhos jovens se transformarem, ganharem confiança, descobrirem talentos que nem imaginavam possuir. Algumas seguiram para cursos técnicos em cidades maiores, outras abriram pequenos negócios na região. Todas carregavam consigo a certeza de que podiam ser mais do que meras continuações de um ciclo de submissão. Em 1972, quando a escola já funcionava plenamente, tive uma visitante inesperada. Margarida, a filha do coronel, aquela por quem meu pai biológico havia sido forçado a abandonar minha mãe. Era uma mulher elegante de meia-idade, com os mesmos olhos tristes que eu via no espelho todos os dias. Vim conhecer a filha de Antônio, disse simplesmente. Conversamos por horas. Descobri que seu casamento com meu pai havia sido tão infeliz quanto forçado, que meu pai morrera de pneumonia em 1958, sem nunca se recuperar da depressão por ter abandonado minha mãe, que ela própria viveu anos carregando a culpa por um arranjo que não escolheu. Seu pai nunca deixou de pensar em você mesmo sem te conhecer. Nos últimos dias dele, em delírio pela febre, chamava por minha filhinha em Minas. Aquela visita trouxe um estranho conforto, como se uma peça muito perdida do quebra-cabeça de minha vida tivesse finalmente encontrado seu lugar. Mas a verdadeira sensação de vitória, de vingança completa, veio alguns meses depois, quando uma senhora idosa se inscreveu nos cursos noturnos da escola. Era a viúva de Juvenal Pereira. Após a morte do marido violento, ela havia ficado na miséria. Os filhos venderam tudo, deixando-a praticamente na rua. Agora, aos 70 anos, buscava aprender um ofício para sustentar-se. Lembro do dia em que ela entrou em meu escritório, trêmula e envergonhada. A senhora não vai me aceitar quando souber quem sou. Sei exatamente quem é Dona Eulália, e é justamente por isso que a senhora terá uma bolsa integral e todo o apoio que precisar. O espanto no rosto dela valeu mais que 1000 palavras. Ali estava eu, a menina, que quase foi entregue ao seu marido abusivo como esposa escrava, agora transformada em sua benfeitora. Naquele momento entendi o verdadeiro significado de vingança. Não era fazer outros sofrerem como eu sofri. Era quebrar completamente o ciclo de sofrimento, era transformar dor em força, trauma em cura-ódio, em propósito. A Escola de Artes e Ofícios. Antônio Nogueira se tornou meu maior legado, maior que o ateliê em São Paulo, maior que qualquer vestido que já criei, porque através dela centenas de meninas tiveram a chance que me foi negada, a chance de escolher seu próprio caminho. E isso, meus queridos, foi a vingança mais doce que eu poderia ter. Os anos passaram como páginas de um livro que se viram rapidamente. De 1972 até hoje, muita coisa mudou no mundo, no Brasil e na minha vida, mas algumas coisas permaneceram constantes.
Minha determinação, meu compromisso com a independência feminina e a escola, que se tornou meu maior orgulho. A década de 1970 foi de crescimento intenso, tanto para o ateliê em São Paulo, quanto para a escola em Minas. Enquanto o país vivia os anos do chamado milagre econômico, eu expandia meus negócios com cautela e persistência. Roberto, sempre meu maior apoiador, largou seu emprego como contador para se dedicar integralmente à administração dos nossos empreendimentos. Em 1974, aos 27 anos, recebi a notícia que mudaria minha vida mais uma vez. Estava grávida. A ideia de ser mãe me encheu de alegria, mas também de um medo profundo. Como seria eu, como mãe, tendo tido o exemplo que tive, conseguiria quebrar também esse ciclo? Você não é sua mãe, Antônia, tia Lourdes me disse quando compartilhei minhas angústias. Você é a mulher que escolheu ser, apesar dela. Minha filha Helena nasceu em fevereiro de 1975, trazendo uma luz ainda mais intensa para a nossa vida. Olhar para aquele rostinho recém-nascido me fez jurar que ela jamais conheceria o tipo de infância que tive. Seria criada com amor-respeito e todas as oportunidades que eu jamais tive. 2 anos depois, em 1977, nasceu meu filho Carlos. Nossa família estava completa. Equilibrar a maternidade com os negócios foi um desafio, mas contávamos com o apoio de tia Lourdes, que já idosa, adorava cuidar dos bisnetos postiços enquanto eu trabalhava. A Escola de Artes e Ofícios, Antônio Nogueira, crescia além das minhas expectativas. O que começou como um espaço de aprendizado para costura e artesanato, logo se expandiu para incluir cursos de administração básica, contabilidade e até mesmo aulas de legislação trabalhista. Queríamos que nossas alunas não apenas aprendessem um ofício, mas tivessem todas as ferramentas para serem verdadeiramente independentes. Em 1978, tivemos nossa primeira aluna aceita na universidade. Maria das Dores, filha de um lavrador da região, conquistou uma vaga no curso de Economia em Belo Horizonte. Foi a primeira de muitas. Criamos um fundo de bolsas para apoiar financeiramente as jovens que desejavam seguir estudos superiores. O final da década de 1970 também trouxe perdas. Tia Lourdes, meu anjo protetor, faleceu pacificamente em sua cama em 1979, aos 84 anos. Com ela se foi meu último elo com o passado. A única pessoa que conheceu minha história desde o início, que testemunhou toda a minha jornada. Vocês são minha família de verdade, foram suas últimas palavras para mim, Roberto e as crianças. Perder tia Lourdes foi como perder uma mãe, a mãe que nunca tive biologicamente, mas que o destino colocou em meu caminho. Em sua homenagem, criamos a Biblioteca Lourdes Nogueira, na escola, um espaço ainda maior e mais completo que o anterior, com ênfase especial em livros escritos por mulheres. Os anos 1980 trouxeram novos desafios e crescimento. O Brasil entrava lentamente no processo de redemocratização e as mulheres ganhavam cada vez mais espaço na sociedade. Meu ateliê em São Paulo havia se consolidado como referência em moda feminina de qualidade. Já não costurava mais pessoalmente cada peça. Tinha uma equipe de costureiras talentosas, muitas delas formadas em nossa escola em Minas. Em 1983, tomei uma decisão ousada, abri uma filial da escola em São Paulo, em um bairro da periferia. O objetivo era o mesmo: dar às mulheres ferramentas para conquistar independência financeira e pessoal através da educação e do trabalho. A diferença
é que na capital lidávamos com outros desafios: mulheres migrantes do Nordeste, mães solteiras de comunidades carentes jovens que precisavam trabalhar e estudar simultaneamente. Helena e Carlos cresciam como crianças felizes e seguras, tão diferentes da menina assustada que eu fui. Helena, desde cedo, mostrou interesse pelo meu trabalho com as escolas, sempre me acompanhando em viagens a Minas, conversando com as alunas, ajudando nas aulas. Carlos, mais parecido com o pai, tinha inclinação para os números e para a administração. Você construiu um império do nada, mãe Helena me disse certa vez, quando já adolescente. É incrível pensar que tudo começou com uma menina fugindo no meio da noite. Foi nessa época, meados dos anos 1980, que decidi que minha história não podia ficar perdida no tempo. Comecei a registrar tudo: minha infância difícil, a relação com minha mãe, a fuga, os anos de luta, a criação da escola. Não para publicar, não para buscar reconhecimento, mas para deixar um testemunho às futuras gerações da minha família e principalmente às mulheres que passariam pela nossa escola. Em 1989, quando o Muro de Berlim caía do outro lado do mundo e o Brasil realizava sua primeira eleição direta para presidente em décadas, completamos o registro de número 5.000 na Escola de Artes e Ofícios Antônio Nogueira. 5.000 mulheres que passaram por nossas salas de aula, aprenderam um ofício e tiveram a oportunidade de reescrever suas próprias histórias. Os anos 1990 trouxeram a expansão internacional do nosso trabalho. Helena, já formada em administração e moda, assumiu a direção do ateliê em São Paulo, modernizando-o e abrindo as portas para o mercado externo. Nossas peças, sempre com aquele toque artesanal que aprendi ainda criança, começaram a participar de desfiles em Paris e Milão. Carlos, formado em economia, assumiu a gestão financeira de todo o grupo, que agora incluía o ateliê original, 3 lojas próprias, a escola em Minas e a filial em São Paulo. Roberto, já com os cabelos grisalhos, continuava ao meu lado, agora mais como conselheiro do que como administrador ativo. Em 1997, aos 50 anos, fui diagnosticada com câncer de mama. Ironicamente, a mesma doença que levou minha mãe biológica. O diagnóstico veio como um balde de água fria, trazendo à tona medos antigos. Seria este o fim da minha história. Tudo o que construí terminaria assim. Você já enfrentou coisas piores, mãe. Helena me disse durante uma sessão de quimioterapia. Esta é apenas mais uma batalha que você vai vencer. E venci. Após um ano de tratamento intensivo, fui declarada em remissão. A experiência com o câncer me transformou novamente. Se antes eu tinha urgência em construir, em provar meu valor, agora tinha urgência em compartilhar, em garantir que o que construí sobreviveria a mim. Foi então que, no início dos anos 2000, transformamos oficialmente nossas escolas em uma fundação sem fins lucrativos, a Fundação Antônio Nogueira para o Empoderamento Feminino. Com status legal de organização filantrópica, conseguimos parcerias com empresas, governos e organizações internacionais, expandindo ainda mais nosso alcance. Em 2002, inauguramos nossa 3ª unidade, desta vez no Nordeste, região que sempre teve índices alarmantes de pobreza e desigualdade de gênero. Em 2005, lançamos nosso primeiro programa de microcrédito, permitindo que ex-alunas iniciassem seus próprios pequenos negócios. Roberto se foi, em 2010, aos 67 anos, vítima de um infarto fulminante. Perdê-lo foi como perder uma parte de mim mesma. Havíamos construído juntos não apenas uma família, mas um legado inteiro.
Ele foi o homem que me mostrou que nem todos os homens são como aqueles que marcaram negativamente minha infância. Foi quem nunca duvidou da minha capacidade, quem sempre me impulsionou a ir mais longe. Continue a história. Antônia, ele me disse certa vez. Quando tudo começou com você era apenas um capítulo, agora é um livro inteiro. Nos anos seguintes à morte de Roberto, mergulhei ainda mais no trabalho com a fundação. Helena assumiu completamente os negócios da moda, transformando-os em uma marca internacional respeitada sempre com aquele toque artesanal que era a nossa marca registrada. Carlos expandiu a área financeira, criando linhas de crédito específicas para mulheres empreendedoras. Em 2015, aos 68 anos, recebi uma notícia surpreendente. O Ministério da Educação havia aprovado nossa solicitação para transformar a Fundação em um Instituto Federal de Educação Tecnológica focado em formar mulheres para o mercado de trabalho. O antigo casarão, onde sofri tanto na infância, agora seria oficialmente uma instituição de ensino federal com recursos garantidos por lei. A inauguração do Instituto Federal Antônio Nogueira, em 2017, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ver aquele espaço, outrora símbolo de dor e opressão, transformado em um centro educacional moderno, com laboratórios de informática, oficinas de costura industrial, salas de aula espaçosas, era mais do que vingança, era redenção. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo que minha vida formou um círculo completo. A menina assustada que fugiu com uma trouxa de roupas numa noite de fevereiro de 1964 nunca poderia imaginar que um dia voltaria como a fundadora de uma instituição que transformaria a vida de mais de 50 mil mulheres ao longo das décadas. Não tive mais contato com meus irmãos após a morte de nossa mãe. Sei por terceiros que alguns prosperaram, outros tiveram vidas mais difíceis. José, o único que realmente me ajudou na infância, morreu em 1990, sem que tivéssemos nos reconciliado completamente. É uma das poucas mágoas que ainda carrego. Helena me deu 3 netos maravilhosos, todos hoje adultos e envolvidos de alguma forma com nossos projetos. Carlos tem 2 filhos, também comprometidos com causas sociais. Tenho a satisfação de saber que o legado continuará muito além da minha existência física. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina assustada no porão escuro, diria a ela: aguente firme. Um dia este porão será uma sala de aula cheia de luz, onde outras meninas aprenderão a ser livres. Um dia você transformará toda esta dor em propósito. A vingança mais doce não é fazer os outros sofrerem como você sofreu. A vingança mais doce é transformar seu sofrimento em força e usar essa força para garantir que outras não precisem passar pelo mesmo. Esta é minha história. Uma história de abuso, de traição, de abandono, mas também de resistência, de transformação e, finalmente, de triunfo. Se algo dela tocar seu coração, se puder inspirar, mesmo que seja uma única pessoa, a transformar sua dor em propósito, então terá valido a pena compartilhá-la. Porque, no fim das contas, somos todos feitos das histórias que vivemos e das histórias que contamos. Obrigada por ouvirem minha história, meus queridos. Lembre-se, não importa quão escuro seja o porão em que você se encontra, hoje, sempre existe a possibilidade de transformá-lo em uma sala cheia de luz amanhã. E se vocês gostaram da minha história, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Obrigada por ouvirem minha história. Meus queridos, se ela tocou seu coração, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar de onde vocês estão assistindo
e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. Vamos juntos transformar dor em propósito.